Graça e paz, meus irmãos. Bom poder voltar a casa, bom poder voltar a retornar às atividades, depois de umas semanas de descanso e agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Nós vamos então, meus irmãos, continuar a nossa exposição no livro de Atos e eu quero convidá-lo então a abrir sua Bíblia lá no livro de Atos, no seu capítulo 2. E hoje nós vamos falar sobre os 4 primeiros versos. Dentro do mundo cristão evangélico, sem dúvida esse tem sido um texto muitas vezes mal interpretado, ou pelo menos, digamos assim, não interpretado, não dado a ele a devida atenção. E hoje, nesta manhã, eu queria tratar dele olhando como Deus, na sua infinita graça, nos capacita para a sua obra. E o tema da minha mensagem é: Deus nos enche do seu espírito para que a gente possa proclamar as boas novas de salvação. Atos capítulo 2, eu vou ler do verso 1 até o verso de número 4. Assim diz a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo. E pousou um e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Irmãos, ao longo da história, esse tem sido um texto controverso que muitas vezes tem causado, infelizmente, é claro, divisão na igreja. Não porque, obviamente, o texto tem essa ideia ou tem esse objetivo, mas talvez pela má interpretação dele. O Pentecostes, meus irmãos, e você sabe disso, foi o momento em que o Espírito Santo foi derramado na igreja do Senhor. Foi um momento, sem dúvida, único. E desde aquele momento, então, a igreja agora é habitada pelo Espírito Santo. Nós somos habitados como igreja do Senhor pelo Espírito Santo. Portanto, o Pentecostes é um marco fundamental para a história da redenção. Assim como o Calvário foi planejado desde a eternidade, esse momento tão singular da igreja também o foi. Porque a partir desse momento a igreja então ganha poder para que ela possa ir fazer a sua obra. E hoje, meus irmãos, rapidamente aqui, durante a nossa exposição pela manhã, nós vamos ver como a descida do Espírito Santo lá nos capacitou, ou melhor dizendo, capacitou a igreja a proclamar o evangelho da salvação. Mas a primeira coisa que eu queria pensar aqui junto com os irmãos é o que significa Pentecostes. Porque talvez essa palavra seja mal interpretada, dado que nós temos uma ala, digamos assim, da igreja evangélica que se denomina pentecostal, olhando, digamos assim, ou pensando nesse texto. Mas a palavra Pentecoste significa o 50º dia. Se você, assim como eu, não é bom também de entender esses números, quer dizer 50 dias depois da Páscoa. Ou seja, 50 dias depois da Páscoa, havia uma festa que era conhecida como Festa das Primícias, ou, se você preferir, Festa das Semanas. Elas apontavam para a colheita e dedicavam os primeiros frutos ao Senhor. Ou seja, a ideia é que se apresentasse aqui das primícias para Deus. Qual o grande objetivo, né, dessa festa? É lembrar, meus irmãos, claro, e aqui tem uma aplicação muito importante para nós, de que Deus sempre requer da sua igreja as primícias. Deus não requer da sua igreja o que é sobra, mas Ele quer o que é primordial. É por isso que quando nós falamos sobre o evangelho todo para o homem todo, nós estamos dizendo que toda a nossa vida é preenchida pelo evangelho. Não é só ser crente no domingo vindo à igreja, mas é ser crente também no seu trabalho, é ser crente também na sua casa, ou seja, por todos os lugares onde Deus te deu a graça de frequentar, você deve mostrar às pessoas que você é cristão. Nós temos que dar o que é nosso, o que é primeiro ao Senhor. E essa festa indicava isso, as primícias. E é interessante pensar porque a ressurreição do nosso Senhor aconteceu no primeiro dia da semana, dando ou nos lembrando dessa condição de primícia. E aqui, meus irmãos, sei que não é o ponto central do texto, mas eu gostaria de pensar com os irmãos um pouco acerca da ideia de primícias, que muitas vezes, infelizmente, como igreja do Senhor, nós nos esquecemos.
Primícias, meus irmãos, quer dizer para tudo. Eu sei que a gente aplica isso muito à questão do dízimo, né. Quando você recebe seu salário, o seu sua digamos, a sua primeira conta ali, ou a sua primeira separação daquele montante deve ser para quê? Para o dízimo. Porque nós entendemos, irmãos, que nós não estamos dando para o Senhor o que nos sobra, porque o Senhor não requer isso de nós. Aliás, se você tratar assim a questão dizimal, isso está muito claro que você não entendeu ainda o que é primícia. Você não entendeu ainda o Deus a quem você serve. E aliás, foi muito propício nós lermos Isaías. Sem dúvida, Isaías consegue trazer para nós um pouquinho, ainda que um cheiro dessa grandiosidade de Deus comparada a nós. Irmãos, quando nós estamos aqui na igreja, nós estamos diante do Deus que criou todas as coisas. Isaías diz daquele que com a palma da sua mão, e olha como essa expressão é bonita, ele colocou ou ele mediu os mares. A gente, quando olha a concha da nossa mão, cabe só um pouquinho de água, não é? Aquele pouquinho que você coloca de manhã quando você vai lavar o rosto. A mesma concepção para a gente que a gente possa entender de forma ainda que alegórica a ideia de que como Deus ele é grande em todos os seus aspectos. E é por isso, meus irmãos, que nós damos ao Senhor o que nos é caro. Nós damos ao Senhor das primícias. Algumas quartas-feiras atrás, nós falamos sobre isso. Em determinado momento, numa das últimas lutas de Davi, Davi tinha que oferecer sacrifício, oferecer holocausto. E Deus apontou para ele o lugar onde ele deveria oferecer holocausto. E como rei, ele podia então ter tomado toda aquela terra, afinal de contas, ele era o rei. Ele podia ter tomado aquela terra para si e oferecido o holocausto lá, mas Davi não fez isso. Mas ainda assim, o dono daquelas terras disse: Davi, como rei, você pode fazer com essas terras o que você quiser. Aliás, eu te dou também aqui os bois, eu te dou também tudo para que você faça o holocausto. Mas a frase de Davi, meus irmãos, nesse momento, ela é emblemática. Quando ela diz assim: eu não oferecerei ao Senhor um holocausto que não me custe nada. O que Davi está dizendo é que ele ama ao Senhor de tal ponto que o melhor da sua vida é para Deus. Portanto, irmãos, essa ideia ou essa festa nos lembra de como nós também devemos servir ao Senhor com o que nós temos de melhor. E aliás, é pensando nisso, então, que no meu segundo ponto, haviam e estavam ali reunidos no mesmo lugar. Ou seja, o Pentecoste também foi aguardado de forma unitário, de forma, digamos, em comunhão com a igreja do Senhor. Se nós vemos alguns versos anteriores, lá no verso 14, nós vamos ver que cerca de mais ou menos 120 discípulos, eles estavam reunidos. Ou seja, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam aqui orando. Irmãos, se nós queremos que a nossa igreja cresça, nós queremos ver aqui muitas pessoas receberem o batismo, fazendo a sua pública profissão de fé, receberem aqui os sacramentos, congregarem conosco e temos uma igreja cada vez mais forte e cada vez mais relevante na nossa sociedade. Tudo isso começa, tudo isso se inicia com oração. Exatamente isso que o texto nos diz. Eles estavam o quê? Orando. Todos estavam ali buscando a presença de Deus, buscando a vontade de Deus. E é por isso, meus queridos, que aqui é para nós uma aplicação muito importante. Você deve se dedicar à oração sempre. E dentro dos seus pedidos, você deve clamar pela vida da igreja. Eu não digo só a igreja presbiteriana Nova Canaã, mas a igreja de Cristo Jesus. Para que ela cresça, para que ela avance. A gente sabe, irmãos, é claro que no final dos tempos, o amor de muitos esfriará, mas é dever nosso rogar ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Portanto, o derramamento do Espírito aconteceu no momento de perseverante oração. Não foi aquela oração rapidinho que a gente faz ali segundinhos antes do almoço. Daquela que às vezes as nossas crianças fazem e não demoram nem 10 segundos para completar. Mas foi de uma igreja que entendeu o papel central, primordial, que a oração deve ter na nossa vida, que a oração deve ter no nosso coração. E agora, meus irmãos, então, do verso 2 até o verso 4, nós temos aí o derramamento do Espírito Santo. O texto nos diz que, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Irmãos, esse som é descrito como um vento impetuoso, ou seja, era audível e era público. Como o vento, o Espírito Santo é soberano, invisível, mas, no entanto, irresistível.
Como João diz, ele sopra aonde quer. Foi assim então que começou. E o texto também nos diz que eles começaram então a falar em outras línguas. E notem aqui o meu sublinhado, outras línguas, né? Embora o texto fale de línguas de fogo, notem que o texto não fala que eram línguas de fogo, mas diz o quê? Que eram como línguas de fogo. A concepção, a ideia que nos dá aqui é que cada apóstolo, naquele momento, teve um dom sobrenatural de poder falar um outro idioma. E ao contrário do que algumas pessoas vão dizer, e o texto é claro em dizer isso, quando nós vamos também para as páginas ali do texto original, a ideia não é que falam línguas estranhas, e o texto nem, inclusive, nem fala sobre essa questão, mas eram outros idiomas. Inclusive a própria palavra, ela significa, ou ela tem a concepção de tradutor, e a gente só consegue traduzir uma língua que é conhecida. Então, o aspecto que nós temos aqui é de a igreja sendo capacitada para pregar o evangelho. É interessante pensar, né, meus queridos, que embora isso seja talvez uma das doutrinas que separa a igreja, mas as línguas foram exatamente para que a gente pudesse unir as igrejas. Porque imagina, estavam lá naquele meio, a gente vai falar disso depois, no outro momento, né? O outro irmão que vai pregar a partir do versículo 5. Estavam lá várias pessoas de várias nações distintas. É como se nós estivéssemos reunidos aqui em Nova Canaã e chegassem para nós pessoas que vieram lá da Inglaterra falando inglês, pessoas que vieram da Alemanha falando alemão, pessoas que vieram da França falando francês, chineses, enfim, e outras e tantas outras nações. E a pergunta é: como falar do evangelho para essas pessoas? Irmãos, até aquele exato momento, a Bíblia estava escrita somente em hebraico, possivelmente alguns trechos em latim. E depois a gente vai ver uma tradução do grego, mas ainda assim, digamos, em 3 idiomas muito reduzidos. Mas a capacidade do Senhor foi para que a igreja se unisse. Então pessoas de várias línguas, de vários povos, de várias nações agora ouvem o evangelho na sua própria língua. E com que objetivo, meus irmãos, com que propósito isso? Para que a salvação fosse pregada a cada nação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus tem os seus em todas as nações. Deus tem os seus na China, Deus tem os seus, ah, na Argentina, na Bolívia, Deus tem os seus em todas as partes em todas as nações, Deus tem aquele que ele escolheu para serem o seu povo. E é por isso que o texto diz que todos então ficam cheios do Espírito Santo. E esse enchimento do Espírito capacitou para que eles então proclamassem as grandezas de Deus em línguas que eles não haviam previamente aprendido. Portanto, o dom que ele está dizendo aqui é a capacidade de você falar outro idioma sem sequer ter estudado para isso. A gente não está falando aqui que os apóstolos frequentaram aí o Fisk durante alguns anos e falaram inglês. Não é essa a concepção. Mas que de uma hora para outra, eles começaram a falar em outras línguas. E para quê? Para que a igreja fosse unificada. Porque embora nós sejamos povos distintos, com línguas distintas, a mensagem do evangelho, ela nos une. E como isso é bonito, irmãos. Quem já teve o privilégio de ir para um outro país ou conhecer uma outra nação sabe do que eu estou dizendo. Há muitos anos atrás, quando eu ainda era da mocidade, não tantos é claro, me lembro de ter ido ao Paraguai. E obviamente o o espanhol a gente entende aquele pouquinho, né, a gente até acha que fala, né, mas como foi interessante poder estar numa outra nação e ver que o mesmo evangelho, a mesma palavra de Deus que é lida aqui, que é pregada aqui, também era pregado lá. E isso então trazia para a igreja, ainda que com as suas diferenças culturais e linguísticas, trazia união para a igreja. Assim como no Pentecoste, meus irmãos, a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. Nós queremos ser discipuladores. Nós queremos que a nossa igreja avance. Nós queremos ser evangelizadores. Mas isso só acontece, meus irmãos, com oração e sermos cheios do Espírito Santo. E aqui então meu último ponto é que aqui a plenitude do Espírito Santo. O verso 4 então nos leva a entender isso. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia. Irmãos, a plenitude do Espírito resultou numa experiência privilegiada. Foi um momento de glória,
momento singular na vida da igreja. E nos versos 14 nós vamos ver que Pedro faz um discurso, e nesse discurso nós temos talvez o primeiro avivamento da história. 3.000 pessoas adentram a igreja. 3.000 pessoas são batizadas naquele momento. Porque, meus irmãos, quando somos cheios do Espírito Santo, a nossa missão é falar da grandeza e proclamar esse Deus a quem Isaías disse. Esse Deus a quem nós lemos nas páginas do Antigo e do Novo Testamento. Eu queria então, meus irmãos, concluir a minha rápida fala desta manhã dizendo o seguinte: o Pentecostes foi o cumprimento de Deus e o início da missão global da Igreja do Senhor. Deus nos enche com seu Espírito para que nós possamos proclamar a Cristo de forma poderosa nos dias de hoje. Hoje, como igreja, nós somos chamados a buscar a plenitude e a sermos testemunhas nesta geração que tanto precisa do Senhor. Portanto, eu quero que você saia daqui hoje desafiado a buscar o Senhor, desafiado a ser cheio do Espírito Santo, e a sua vida, as suas relações possam proclamar a Cristo em todos os momentos. E que possamos, assim como Davi lá no Salmo 51, orar dizendo o seguinte: Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, que eu estou pronto a obedecer. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.